Gente, mas isso tá bonito demais, chefe. Gostou, Rita? Especial, tá lindo, hein? Brilhante, tá maravilhoso. Maravilhoso. Agora, ele disse uma coisa. Ele falou assim, Rita, na hora de cortar, eu quero cortar e mostrar para quem tá em casa que mais bonito do que por fora é a surpresa do que está por dentro. Pois é isso? Porque entremê, pessoal, é como se a gente estivesse colocando, inserindo, né? Colocando uma camada dentro da torta, ela fica embutida. Não é igual o bolo que tem a camada meio aparente. Tem uma camada dentro de uma outra camada. Vocês vão entender quando a gente cortar. Fica super bacana. É um efeito lindo. Bom, então tá feito e a gente começa a fazer a nossa receita de hoje com o chefe Serginho Rischiotto. Rita, seguinte, essa torta ela é composta por 4 elementos. O primeiro é uma massa base que vai embaixo. O segundo é justamente o recheio, que a gente chama de insert, que vai ser de doce de leite com banana da terra. O terceiro elemento é o que compõe toda a torta, que é esse formato, que geralmente é em maior quantidade. Que no caso aqui, para a gente valorizar o chocolate, vai ser um mousse de chocolate. Okay. E depois o último quarto é a cobertura, que é uma glaçagem também de chocolate. Essa cobertura super brilhante, que dá um efeito lindo também no final. E a gente vai aprender tudo hoje. Vamos aprender. Só que começamos tem um detalhe. por... A primeira parte, que é a massa, Rita, eu já trouxe pronto. Por quê, pessoal? É uma parte super tranquila de fazer. Sabe o que na verdade tem aqui, Rita? Clara de ovo, açúcar e farinha de castanha de caju, certo? A de castanha de caju? De castanha de caju ou do Pará. No caso aqui pode ser do Pará, pode ser de caju, qualquer castanha, certo? Então eu não vou fazer porque é muito tranquilo. É só bater a clara com açúcar como se fosse um suspiro em neve, né? Bate a clara em neve, coloca o açúcar que pede a receita e depois coloca a farinha de castanha de caju ou do Pará e tal, mistura e coloca para assar. Eu coloquei do tamanho da minha forma, no caso essa daqui, ó. Eu usei um aro, certo? Forrei com plástico filme, coloquei essa massinha, ela fica bem mole e leva para assar. 160 graus, vai ficar 15 minutos, é bem rápido. Deixei esfriar e desenformei. Então é bem tranquilo, é um suspiro com farinha de castanha. Ok. Tá? Na confeitaria a gente chama de dacquoise essa massa, é uma massa mais francesa, certo? Depois, a segunda parte, aquele insert que eu comentei, eu também já trouxe pronto porque é muito mais tranquilo. É só bater no processador. Rita, olha que cor linda que ele fica. Na verdade aqui tem doce de leite mineiro, Brasil, né? Banana da terra, raspa de limão, tá vendo aqui esses pintinhos? Ó, tem raspas de limão Tahiti e a gelatina sem sabor incolor, para dar essa textura, para ele ficar mais firme. Então eu coloquei tudo no processador. Uma banana da terra, 200 gramas de doce de leite, raspas de limão e a gelatina hidratada. Bate tudo. Só hidratada? Só hidratada. Não colocou água, nada? Colocou hidratada e dissolvida. Não, então, porque geralmente a gente hidrata com uma colher de sopa, mas você não faz a diluição com água quente e água fria? Não precisa, pode só diluir, leva um pouquinho no micro-ondas, 10 segundos, coloca no processador e bate e transforma nesse creminho, ó. Aí, para o recheio ficar menor do que a torta, porque a torta vai ser desse tamanho, certo? Certo. E eu fiz o recheio desse para trazer um efeito diferente. Tá. Então eu coloquei neste aro aqui, ó. Ah, no aro menor. No aro menor, mas é opcional, certo? Posso fazer do mesmo tamanho também. Então eu forrei esse aro com plástico filme, igual eu fiz ali no outro, coloquei esse creminho e levei para a geladeira. Só isso, até ele endurecer. Também não tem segredo. Sem segredo nenhum, certo? Agora vamos para a terceira parte, que é bem rápida também, que é o mousse, pessoal, de chocolate. Como é o dia do chocolate, Rita, então eu optei por trazer um chocolate bem diferenciado. Olha a qualidade desse chocolate, Rita. Olha o brilho. Nossa, que lindo! É um chocolate de origem, Rita. O que é um chocolate de origem? É um chocolate que foi respeitado em relação ao produtor regional. É um chocolate que foi respeitado em relação à qualidade do cacau. É igual vinho, que segue várias regras. Esse chocolate é a mesma coisa. Então é um chocolate da Amazônia, 70%, chocolate extremamente nacional, brasileiro, coisas que aqui no Brasil a gente tem de monte, né? Em Ilhéus tem cacau com qualidade, na Amazônia, então tem muitos lugares que a gente precisa valorizar tudo de melhor que a gente tem aqui no nosso país. Eu também acho. Então isso é um chocolate de origem? De origem. Encontra em lojas de confeitaria, tá?
Claro que como é um chocolate diferenciado, ele tem um preço um pouquinho superior, mas vale muito a pena o sabor, Porque a você qualidade. está valorizando O que é produto, nosso, né? um Exatamente. produto da terra. Certo? Bom, e aqui, Rita, como é um mousse, eu preciso de um elemento airado, ou seja, que tenha ar. Então, no caso, eu tenho chantilly já batido, ó. Pode ser o creme de leite fresco, pode ser o chantilly vegetal que a gente encontra nas lojas, sem problemas. Tá. Ó, eu só bati na batedeira para adiantar. Perceba Ele que é um não tem ponto mais açúcar, molinho. não tem nada. Esse já tem, porque é o tá. vegetal esse. É o vegetal. Tá? Eu optei pelo vegetal hoje por conta de geladeira e tudo mais, tá? Se for o fresco e for fazer na sua casa, aí não tem problema, certo? Então, aqui, Oba, vegetal, um pontinho. eu posso. É verdade. Ó, um ponto um pouquinho mais molinho, Rita. Olha a facilidade. Eu só vou pegar o chocolate já derretido previamente e vou misturar, ó, de uma vez no nosso mousse, no nosso chantilly. Ó. Misturei. Então, bateu o chantilly na batedeira, mistura com o chocolate derretido. Eles têm todas as medidas certinhas, tá, Rita? Ó, mistura, mistura. Se quiser fazer na batedeira, pode fazer. Serginho, eu vou falar para você de um olhar de mãe, dona de casa e economista por opção, não por profissão. Verdade. Você mediu o chocolate para colocar aí. Medi. Aí ficou um Tem pouco a lá. receita. Você vai usar aquele restinho para fazer alguma decoração, alguma coisa? vou. Vai derreter mais chocolate lá? Eu vou raspar um pouquinho aqui com essa espátula, né? Essa colher. É isso que eu queria saber, porque em casa a gente faz isso. E aqui a gente sempre dá dica para quem está em casa e vai fazer do jeito que ela está acostumada lá, Com mas a toda sua certeza. receita. É. Então vale a pena dar essa raspada. Tem que raspar. Inclusive com uma espátula de silicone é muito melhor. A colher não ajuda, sempre deixa um pouquinho, né? Eu estou perguntando isso porque tudo tem seu peso e sua medida. Se você fosse derreter mais alguma coisa lá, ou você fosse usar aquele restinho para fazer alguma outra coisa, não teria problema Não nenhum. tem problema, não, sem problema. Mas lembrando sempre que confeitaria é peso e medida, né? Então a gente precisa Pra ter... a receita sempre dar certo. Exatamente, precisa ter uma balança, precisa pesar tudo certinho, porque Ok. senão pode dar errado mesmo. Ó, Rita, ele já ganhou uma corzinha super bonita, fica suave, tá? E aí eu vou entrar com, na receita também fala, um pouquinho, Rita, de flor de sal. Ó, a flor de sal, como o chocolate ele é amargo, ela vai realçar um pouquinho esse amargor, esse sabor do chocolate. Então, legal. o sal, a flor de sal é um pouquinho mais delicada, é um sal mais delicado, não para salgar, mas para elevar o sabor, tá? E por fim, para trazer a estrutura, eu vou entrar aqui, vou colocar um pouquinho no micro-ondas com gelatina sem sabor. 10 segundinhos no micro-ondas, ele já vai ficar bem líquido para eu colocar aqui. Ok. Tranquilo, certo? Essa é a terceira etapa. Terceira etapa. A quarta etapa, deixa eu só desligar aqui, que são 10 segundos. Ó, ficou líquido. Vou entrar aqui, ó. É a gelatina. Gelatina sem sabor, incolor, hidratado. Ó. Mistura, mistura. Sem sabor, incolor e hidratado. Pois é. E em pó ainda. Certo? E agora, a última parte é a parte da glaçagem, que é a cobertura que a gente vai depois jogar por cima. Chegar primeiro nos olhos de quem estiver ali, olha, de olho naquele chocolate. Exatamente. O que você está vendo nesse momento aí, na sua tela, é essa glaçagem que ele vai ensinar agora a gente a fazer. Show. Panela, Rita, a gente vai usar o fogo, tá? O que eu vou colocar? Cacau em pó, então eu tenho cacau 100%, também valorizando o nosso Brasil. Cacau 100%. Vou colocar água, certo? E aqui, açúcar. Só isso, Rita. Água, aqui temperatura. cacau e açúcar. Pode ligar no mais alto que tiver, por favor. Por que eu preciso levar no fogo essa mistura? Só para dissolver. O cacau, ele é chatinho de dissolver na água, né? Na água fria. Quando eu aqueço, ele dissolve muito melhor. Eu não posso ter nenhuma pedrinha, nenhum cacau mal dissolvido, muito menos o açúcar também. Para ficar essa cobertura lisinha, bem brilhante, eu preciso esquentar essa mistura. Depois que esquentar, ó, tá vendo que aqui o cacau ainda não dissolveu? É. À medida que ele vai esquentando, vai ficar uma mistura homogênea, uma mistura única, certo? E aí depois a gente vai entrar com
creme de leite. No caso, esse é o creme de leite fresco, tá? Certo. Mas pode ser aquele de caixinha, sem problema nenhum. E por fim, também para dar estrutura, gelatina também hidratada. Então, a gelatina hidratada são 3 envelopinhos, é isso? E, na verdade, cada envelopinho tem 12 gramas, tá? Tá. Eu não vou lembrar a quantidade que vai, acho que são 15 gramas aqui. Eu acho que vão 15 gramas, é um pacotinho mais ou Tá. menos. Um pacotinho você 15 vai... gramas no pacotinho. Isso. E aí você coloca 12 gramas no pacotinho e aqui vão 15. Então, um pacotinho e mais um pouquinho, mais 3 gramas. Ah, entendi. Tá? E aí você vai hidratar com mais ou menos 25 a 40 ml de água. Um pouquinho de água. Deixa um tempinho, ela vai começar a absorver essa água e vai ficar esse gel. A gente chama de massa de gelatina. Ó, Rita, só para mostrar para vocês. Ó. Ela hidratou. Esse é a gelatina hidratada. Certo? Só que, por exemplo, lembra o nosso mousse aqui, que está gelado? Uhum. Se eu pego esse cara e coloco aqui, ele não vai dissolver, Não vai vai ficar dissolver. pedacinho de gelatina. Então, o que eu fiz? Eu não levei no micro-ondas, Sim. aqueci, isso ficou líquido, e aí eu pude colocar ali. Entendi. Como esse cara já está esquentando aqui, então eu pulo o processo do micro-ondas. Ah, entendi. Entendeu? Eu otimizo o processo. Ó, dissolveu tudo, Rita. Olha isso daqui. Eu pulo o processo do micro-ondas e coloco a gelatina aqui. Porque já está esquentando, já vai derreter Já junto. vai derretendo. E coloco o creme de leite. Também agora. Tranquilo, né? Agora, quando o creme de leite precisa ser aquecido, eu não sei na confeitaria, que você é o expert nisso, mas tem o creme de leite próprio para isso, é o fresco. No caso, o fresco é bem melhor. Por quê? O de caixinha, ele não dá certo, ele coalha. É, por conta talha, da né, que quantidade. fala? Talha ou coalha. Geralmente por conta da quantidade de gordura. O creme de leite fresco, pessoal, ele tem 35% de gordura. E aquele de caixinha, que a gente chama de UHT, ele tem 17%. Então, quer dizer, quanto mais gordura, mais cremoso, menos risco de talhar. Entendeu? Fica muito melhor. Pode desligar, Rita. E agora, só para vocês verem, ó, vou transferir essa mistura para cá. E vou, ó. Se vocês tiverem uma peneirinha fina, pode já passar na peneirinha, ok? Para ele ficar bem lisinho, ó. Perceba, Rita, que ele tá super líquido, ó. Tá. Certo? Eu vou usar assim? Não. Eu preciso esperar agora ele endurecer, porque não foi gelatina, então ele vai ganhar uma textura. Entendi. Até ele ficar nessa forma aqui, Rita. Ó. Ah, É a mesma receita, só que descansado. entendi. Tá vendo? Tá vendo que ele fica acetinado? Ele fica, parece que amanteigado, né? Ó. Olha que lindo. Bonito, né? Então, esse cara é esse descansado. Beleza? Ok. Pode levar na geladeira se tiver com pressa. Só que assim, ele vai endurecer bem. Se endurecer, você coloca um pouquinho no micro-ondas. Eu vou até colocar para vocês verem e ele volta. Coloca 20 segundos, 30 segundos, Tá. até ele ficar molinho. Na receita, que tá bem explicadinha, lá tá falando que precisa aplicar a 20 graus essa glaçagem. Não precisa de um termômetro, mas assim, ela precisa estar cremosa. Pensa que ela vai escorrer do lado. Então, se ela estiver muito líquida, ela vai escorrer e não vai aderir na torta. Vai Se ela escorrer demais. Vai escorrer demais. Se ela estiver muito grossa, vai ficar grosseiro, vai ficar feio do lado. Então, tem que estar cremosa. Se tiver o termômetro, põe 20 graus ali, certo? Tá, aquele que Tranquilo? aponta, né? Aquele que aponta. Agora, pra gente finalizar, Rita, eu vou montar, na verdade, a torta pra vocês verem, certo? Bem rápido, ó. Vou utilizar o mousse que a gente fez junto aqui, Rita. Olha A só. primeira parte é a mousse. É. Por quê? Eu vou montar a torta ao contrário. Eu não falei que a base fica embaixo? Só que eu vou deixar ela pra cima para depois eu virar. Então eu vou começar com a parte de baixo e a última parte vai ser a massa, tá? Ok. Olha só que legal que é essa montagem, ó. Vou colocar um pouco do mousse aqui, Rita. Faço uma base. Então esse é o grande diferencial da receita. Lembrando então que é um aro forrado com plástico filme. Tá. Pego uma espátula e vou trazendo aqui, ó, pra minha lateral. Vou puxando, ó. Vou Que nem quando a gente faz torta de massa podre. Vai Verdade, trazendo. vai trazendo do lado, ó. Vai trazendo, não deixa nenhum espacinho, deixa bem completinha, ó. Aliso. Tá vendo que ficou um espacinho ali? Ó. Certo? Ficou Nivelou. um espacinho. Aí eu vou vir aqui com aquele recheio do doce de leite. Lembra? Sim. Ó, ele tá durinho.
por conta da gelatina. Então ninguém vai ver, só na hora que corta que Só vai na hora que achar. corta. Ah, agora eu entendi. E olha a cor que fica por conta do doce de leite e tal. Ó, e coloco bem no meio ali. Certo? Vou vir com mais um pouquinho do seu mousse de chocolate maravilhoso. Ó. Espalho. Trazendo pra beirada. Trazendo pra beiradinha. Por isso que é um entremets. Entremets quer dizer entre camadas. Uhum. Então parece que a camada foi embutida, como se fosse uma gaveta, entendeu? Fica super bonito. E é uma Eu sobremesa gostei, Serginho. bem sofisticada. Acho que pro mulher.com e pro dia que a gente está comemorando hoje, né? Super combina. Ficou, nossa, perfeito. Certo? E Uhum. aí, agora, a última parte é a nossa da quase, a nossa massa de castanha do Pará. Chama Ó, da quase. da quase. E vem aqui e coloca por cima. Põe, certo? E aí o que acontece? Vocês vão levar, Rita, para congelar essa torta. Ah, congelar. Não é, isso, não é geladeira. Por que precisa estar congelada? Sabe aquela glaçagem que a gente fez? Ela só consegue aderir, só consegue colar na torta se ela estiver congelada. Por quê? Como ela tem gelatina, então a gelatina ela só começa a agir com temperatura baixa. Se eu tenho a torta só refrigerada, ela vai escorrer, não vai aderir como aderiu ali. E olha, ela tá perfeita. Então toda entremê, toda a glaçagem que eu for aplicar, precisa ter a torta congelada. Ok. Certo? Então vai levar, ela não vaza, não faz nada, certo? Vai levar no freezer, deixa pelo menos um dia pro outro no freezer, depois desenforma e aí a gente vai aplicar a glaçagem, Ok. certo? Fechou. Tranquilo? Tranquilíssimo. Então tá bom. Gente, a maneira como o chefe Serginho ensina, eu acho tão prática. Ah, não, isso aqui é simples. Você faz isso, isso e isso na sua casa, pronto. Né? Ele fala assim conosco como se fôssemos alunas já de muitas aulas. Mas o legal é que a gente não acha que é complicado. Pois é. Isso é que é bom. Ela é fácil, porém tem várias técnicas e vários elementos juntos, né? Só um detalhe, Rita, como ela vai estar congelada ali, se em casa vocês tiverem um maçarico para desenformar, é melhor, tá? Porque eu não vou conseguir passar a faquinha para liberar a forma. Ela vai estar dura. Entendi. Então, se você tiver um maçarico devagarzinho, passando assim... Na forma. Aí ele vai esquentar devagarzinho e você vai tirar e vai puxar e sai tudo. Okay. Se não, daí vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é o que eu fiz em casa. Eu também não tenho maçarico. Eu peguei um pano, um guardanapo, torci numa água quente e fui colocando do lado, assim, encostando na forma congelada o paninho quente. Aí ele vai descongelando de leve e você puxa. Mas foi legal ele dar essa ideia, porque nem todo mundo tem um maçarico em casa, se né? tiver um isqueiro, pode passar um isqueiro assim do lado, só para meio que descongelar a lateral e você conseguir desenformar. Ok. Tá bom? Lembrando que ela foi montada ao contrário, então aquele filme que você colocou embaixo de PVC, ele vai para cima, porque tá durinho, tá congelado, e aí sim eu consigo puxar depois que eu aquecer o metal. Exatamente. Eu ponho o prato que eu vou decorar, viro, tiro o plástico filme, vai sair inteirinho. E aí só ficou a forma, não ficou? Ficou só a forma. Passa o maçarico, ou isqueiro, ou o paninho quente, puxa para cima e tá certo. Gente, bora arrasar Tá bom? na receita de família. Bora deixar a cunhada com inveja da sua sobremesa. Ó, eu vou levar 10 segundinhos só no Gente, eu falo micro-ondas. assim, mas é brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, não quero ninguém tendo inveja de ninguém, não. Só quero que todo mundo faça a sua receita, viu, Serginho? Tomara, Rita, eu também Fala quero. nisso, eu preciso pegar o meu celular ou o tablet pra gente ver as participações, né? Eu não peguei, olha só. Cabeça oca. Ó, Rita, coloquei um pouquinho no micro-ondas. Tá, mas sem Pra deixar gente, sem derreter deixar demais. muito, ó. Tá? Entendi. Ó, ficou um pouquinho mais molinho. Mexe. Olha só, gente, que bonito. Essa é a Uma vez. glaçagem. Ó, lindão, né? Podemos aplicar? Claro. Sim? Então tá bom. Olha que bonito que fica, ó. Aí você vai fazendo na torta inteira. Puxa, ó. Olha isso. Olha lá, gente. Cobriu tudo? Cobriu. Aí você vai deixar ela secar, deixa ela escorrer bem, Rita. Se tiver uma espátula, pode passar aqui em cima para tirar o excesso, tá? Tem espátula aqui. Tem espátula? Isso eu sei que tem. Eu só vou fazer um pouquinho de barulho, mas eu sei que nós temos uma bem compridinha aqui.
Senão a gente passa, não tem problema. Ó, até uma faquinha do lado ao contrário, ó. Só pra tirar o excesso, ó. Bom, essa aqui não ajuda, né? Pronto. Tá. Ok? Sem problemas. E aí, Rita, você vai deixar ela escorrer bem, deixa ela pingar pelo menos uns 5 minutinhos aqui. Ali naquela, do lado, na lateral, eu coloquei esse cara aqui, ó, que é o nibs de cacau. Para a gente valorizar ainda mais o chocolate. Nibs de cacau são as amêndoas do cacau torradas, né? Ela é maravilhosa, ela é amarga, tá? Super crocante, olha só. E aí o que acontece? Quando a gente coloca na torta, ela vai dar uma outra textura e um outro sabor bem gostoso, certo? Tirou daqui, cola na lateral, mas isso daí já é criatividade, né? Quer colocar outros ingredientes, pode colocar. E depois, por fim, eu decorei com esses discos de chocolate com transfer, né? Transfer é também valorizando o chocolate. Olha como que essa torta a gente conseguiu. Transfer é manteiga de cacau colorida. Então ela vem numa folha, num acetato, você passa o seu chocolate derretido em cima desse desenho e leva para endurecer. Quando você descola, esse desenho grudou no chocolate, porque é uma manteiga de cacau. Aí é só você corta com a forma. Só cortar com um aro, com uma forminha, que é quadrado, redondo e tudo mais, certo? E tem vários desenhos, inclusive agora para festa junina, para Natal, para um monte de coisa. Tem decoração, Papai Noel, tem um monte de coisa, certo? Gente, eu gostei demais. E nós agradecemos aqui a participação do chefe Serginho Rischiotto. Só que ele falou assim, Rita, eu quero cortar esta torta para mostrar. Então, quem que vai mostrar? O diretor? Serginho. Eu chamei o diretor com o nome dele. Luizinho, que lado que seria melhor o Serginho cortar? Ok, então ele que vai mostrar o corte. Vou tirar daqui só para facilitar. Eu vou fazer um corte no meio aqui, Rita. Tá. E aí depois... Então acho que você vai ter que virar um... Depois eu viro, tá. Isso. Só colocar aqui, ó. Depois, Rita, sabe uma coisa que eu não falei? Como ela estava congelada, a gente não aplicou a glaçagem congelada? Sim. Você não tem como comer ela congelada, senão não é um sorvete. Então você vai voltar com ela na geladeira e vai deixar ela descongelar na geladeira. Peraí, deixa eu puxar um pouquinho até ela descongelar 100%. Será que dá para mostrar? Você consegue empurrar um pouquinho mais? Não, né? Deixa eu só tirar desse prato aqui. Ele que tá te atrapalhando, né? Ó. Aí, agora certo? sim. Vamos ver. Vou voltar ali. Olha, Rita. Olha. Gente, que legal! Olha, e é uma surpresa, porque quem vai comer não imagina que, olha, meu garfo tá limpinho, que essa corzinha aqui, ó. Tá vendo essa faixa aqui, ó? É aquela surpresa. E o que tá em volta todo dessa aqui, olha, dessa faixinha, é a mousse. A mousse. Então, ó, a gente tem a massa fininha embaixo, ó, mais branquinha, de castanha do Pará, o mousse de chocolate inteiro do lado, chocolate de origem com flor de sal, o insert, o recheio de doce de leite com banana da terra e limão e a glaçagem de chocolate com nibs de cacau. Olha aí. Nossa, valeu, hein? Meu Deus do céu. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma pontinha, não vou pegar a parte do doce de leite, eu gostaria muito, mas eu vou pegar essa pontinha aqui porque eu tô curiosíssima. Olha só que delícia. Pra experimentar. Gostaria muito de pegar o recheinho também, mas eu não posso, ai meu Deus. Mas essa massa, olha isso, gente. Olha aqui. Olha a textura, olha, né? Aqui a massa que ele ensinou a fazer com a farinha de castanha do Pará ou do castanha de caju. E é aqui que eu vou pegar, porque aí eu consigo pegar a massa, a mousse e o nibs. Como chama? A glaçagem e o nibs de cacau. Nibs. Isso. Ó, tá tudo aqui, ó. Que delícia, hein? Só não peguei o doce de leite, mas olha. Vamos ver. E aí? Ó. Faça na sua casa. É só o que eu vou pedir pra você. Pra você entender o que eu tô sentindo aqui agora. E é engraçado, Rita, porque ela tem vários elementos, porém nada de difícil. Claro que leva tempo, dá um certo de um trabalho, mas nada que seja impossível de fazer.
né? Faz o doce de leite, faz a massa, o mousse e depois monta. E né? eu achei legal que você fez o mousse com o chantilly vegetal. Dessa vez eu fiz. E eu achei ótimo, porque assim, olha, quem tem intolerância à lactose como eu e alergia à caseína, que é a proteína do leite, ó, Fica bem mais gostoso, né? sem medo. Sem medo de estragar, é mais fácil de encontrar, né? Que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado, pessoal. Serginho, nós já disponibilizamos os contatos do chefe Serginho Rispioto. Espero que ele volte logo, porque ele sempre traz coisa muito gostosa. E até breve. Obrigado, Rita, mais uma vez pela oportunidade. Façam em casa, pessoal. Marquem o programa, marquem a Rita, me marquem no Instagram. O chefe. Né? Que a gente vai adorar. Obrigado mais uma vez, de coração. Eu tá que bom? agradeço. E beijo pra Thaís, né? Ah lá, tá ali. Ah, a Thaís tá aí Obrigado, com a gente.